Olá, Wagner, boa noite aí. Vê se chega mais alguém 1 minuto aí e começar, né? E o exercício lá, Wagner, tá conseguindo fazer? Na verdade eu fiz só o primeiro. Os outros eu não Tente, tentei fa ainda. tente fazer o do loteamento, rapaz. É o melhor. Aquele é o mais importante, na real, né? Que é aplicar a planilha que eu botei lá no Moodle com o que você identificar do reservatório, né? Aí a ideia é a mesma, basicamente. Só que ao invés do exercício lá, você vai botar as ruas, né? As ruas que você identificar, nomear os trechos dela. Fica legal. Quando acaba, é bem legal, né? É só usar a planilha que eu botei de modelo lá no Moodle, e aí sai rápido ali. Não é muito difícil, né? Bom, Aquele eu já fiz. o Vou ver se eu aplico na minha rede ali. é como tu já fez a rede, já tem é só. A maioria ali já é fórmula, você só repete. O negócio é identificar o que é montante e jusante de cada trecho e não vai ter muito mistério, não. É para ser bem tranquilo ali, né? Bom, vou começar aqui continuar o que a gente estava na última aula, né? Se alguém chegar, vocês me avisam aí, né? Eu não consegui ver. A gente estava em rede de abastecimento de água, aí eu tinha feito 1 ou 2 exercícios lá, se eu não me engano, né? Então, a ideia aqui é a gente partir lá para. Deixa eu ver aqui. Eu não queria passar um por um, né? Pensei que eu ia conseguir ir direto para o que eu queria, mas vou ter que ir meio na. Bom, então a gente tinha feito esse exercício aí na última aula, e aqui tem a ideia básica desse tipo de projeto, né? Delimitação da área atendida, estudo demográfico, concepção desse sistema de distribuição, verificar essas zonas de pressão e traçado, selecionar esses pontos, distribuição de vazão e análise de dimensionamento. Aqui em hidráulica, a gente vê mais essa parte de dimensionamento, você vai ver as pressões que vai ter, velocidade, entre outras características, né? Mas quando você for engenheiro da obra e estiver fazendo um projetinho seu lá, o mais importante aqui depois ainda vai ser a orçamentação, né? Então vocês vão ter que computar as peças que vão ter, a quantidade de tubo, a parte de escavação, de reaterro. Então vocês devem pegar uma matéria de orçamento, dê bastante atenção a essa matéria, porque quando vocês pegam diversas disciplinas de cálculo aí, mas quando vocês saírem para o mercado de trabalho em si, muita coisa você vai ter que ir lá botar na escrita, viu? Você vai ter que trabalhar escrevendo mais do que às vezes calculando alguma coisa aí. Então é bom dar atenção aí quando for fazer TCC, essas coisas, a um trabalho bem executado, né? Porque isso aí vai ser o que vai nortear os trabalhos de vocês futuramente. Eu estou agora mesmo com uma obra grande para sair, aí essa pandemia está atrapalhando tudo aí, né? E até agora eu tive mais que fazer parte escrita do que cálculo em si, né? Então é bom vocês terem atenção com isso. Deixa eu seguir aqui para. Bom, e aí a gente teve esse exercício 3 aqui, ó, que eu vou passar ele rápido aqui só para vocês terem ideia de como fazer, porque ele tem a parte de elevatória, né? Tem a parte de estação de bombeamento. Então, a gente tem um determinado sistema, vou apresentar ele aqui. Ele está ali naquela cota 482, o reservatório inferior, 510 o reservatório superior, tem aquela metragem da tubulação e depois ele vira uma rede ramificada após a sua água chegar no reservatório superior. Ele mantém lá como um nível constante na cota 510, então ele cai mais ou menos naquele caso do exercício 2 que foi feito na última aula.
E aqui ele fornece algumas informações, que a vazão em marcha é essa 0,008 litros por segundo por metro. Então, para você obter a vazão do sistema de vocês, você vai ter que multiplicar esse 0,008 vezes o comprimento total da tubulação onde você está tendo distribuição. Como ele disse que a jusante do ponto A existe a distribuição, você vai considerar a metragem a partir do ponto A, né? Então, a metragem que tem do reservatório até o ponto A, vocês não vão considerar nesses cálculos aqui. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela da rede, né? Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês as duas situações, né? Que eu fiz no EPANET também, para vocês já irem se familiarizando com o EPANET. Até esse trabalhozinho que eu coloquei para vocês, se puder fazer no EPANET, vocês vão ver que representa bem rapidamente o sistema. Então, aqui vocês têm mais ou menos aquele exercício lá. Ó. E o diferencial desse aqui em relação aos outros que a gente fez é ele ter essa bomba, né? Então, ele tem essa bomba e o exercício informa algumas características aí dessa bomba. Depois vocês leem lá para calcular o diâmetro do recalque e o diâmetro da sucção. Então, no diâmetro do recalque, ele usa a fórmula de Bress aqui, né? Então, tem aquele K vezes raiz da vazão. Aqui ele mandou o K ser igual a 1. Então, o C11 aqui, no caso, é a nossa vazão de projeto. E a vazão de projeto, ela está, como eu disse para vocês, ó, é o 0,008, que é a vazão em marcha, vezes a metragem. Tá vendo que está em azul aqui, ó? Ele está todos os pontos, menos o trecho entre o reservatório e o ponto A, porque a distribuição de água ela só começa após o ponto A. Então, a água que está sendo distribuída por metro, a gente só está considerando nesse trecho que está sendo abastecido, após o ponto A. Então, quando a gente calcula pela fórmula de Bress, vocês vão achar o diâmetro do recalque. O diâmetro da sucção, quando a gente vê bombas, a gente viu bombas, ele é o diâmetro imediatamente superior ao que a gente achou para o recalque. Então, se eu achei 100 para o recalque, o da sucção é 0,125, né? Eu adotei aqui. Ele coloca lá um comprimento por recalque. E aqui tem a fórmula da perda de carga por recalque que eu usei Haas-Wheeler, né? 10,643, lá no outro está 641, né? Tem algumas divergências, mas eu gosto mais de usar 10,643. Vazão, dividir por 1000 aqui para passar de litros por segundo para metros cúbicos por segundo, né? Vezes o comprimento de 800, dividido pelo C, que ele pediu para adotar, cadê? 100, né? Cadê o 120, o valor do C, elevado a 1,85 vezes o diâmetro elevado a 4,87. Então, tem que estar em metro de diâmetro, por isso que aqui está 0,1, né? Eu adotei 0,1 para não precisar dividir por 1000 lá depois. E a perda de carga na sucção, ele disse que é uma porcentagem da perda de carga no recalque. Então, para a gente achar a altura manométrica, como é que faz? Perca total no recalque, mais perca total na sucção. Ele pediu para desprezar as perdas localizadas, né, nesse sistema específico, mais a altura geométrica. A altura geométrica, eu falei para você na última aula, é a cota do reservatório superior menos essa cota do reservatório inferior. Aqui você já acha aí 510 menos 482 dá 28. Então, a altura manométrica vai ser 28 mais as perdas de carga no recalque e na sucção. Então, é o que está escrito aqui, ó. E assim, a altura manométrica desses 46 metros, o rendimento tem que é 0,65. Vocês têm que calcular a potência da bomba, basicamente pelaquela fórmula peso específico, vezes vazão, vezes altura manométrica, dividido por 75 vezes N, né? É o que está escrito aqui. E aí vocês acham a potência como 9,61. E aqui, para essa classe de potência, eu dei esse acréscimo de 20%. Esses dias eu tive que fazer uma consultoria que era algo nesse sentido aqui, ó. O revisor do projeto, o fiscal do projeto, desculpe, né? Pediu uma revisão de um projeto de uns conhecidos meus e eles pediram para eu readequar. E um dos erros que tinha era essa potência, vamos dizer. Eles calcularam lá algum valor, né, exato que tinha, mas eles não colocaram essa margem de segurança. Então é sempre bom
dar esse acréscimo aqui foi uma das correções que eu propus no trabalho dele, né? E deu até um da gente foi 10 cavalo vapor que deu a potência até. E aí vocês pesquisem lá que na minha aula de bombas eu coloco a correção que vocês têm que dar para a potência que vocês venham a encontrar nos trabalhos de vocês, viu? Então é sempre bom prestar atenção aí nesses aspectos. Bom, beleza. Encontrada a potência, a cota vai ficar no 510, o resto é tudo dimensionamento de rede. Então vai ser basicamente identificação do que é montante, o que é jusante em cada trecho. Em redes ramificadas, quando a gente está fazendo assim, né? Eu pedi para vocês considerarem que ponta seca é o valor zero. Então, todos que são ponta seca, eu botei zero aqui, ó, em jusante. Então, é o trecho DE, o trecho DF e o trecho BC. Então, os pontos C, E e F, eles são pontas secas. Logo, a jusante de cada um deles é zero. A jusante, nesse caso, é o ponto E, o ponto F nesse daqui e o ponto C nesse daqui. A vazão em marcha é só multiplicar essa vazão aqui pelo comprimento do trecho. Então, tem aquela vazão vezes os 300. Quando eu coloco o cifrão, ele fixa a célula, né? Então, se eu puxar para baixo aqui, ó, ele nunca vai alterar dessa célula para todos os outros, ó. Ele sempre vai permanecer o mesmo, né? Já que ele está travado através desses dois cifrões. Se eu removesse esse cifrão aqui e eu colocasse para baixo, cada célula dessa iria vir uma vez para baixo à medida que eu estivesse puxando e daria errado, entendeu? Então tem que botar esse cifrão se sua célula não for variar, se ela for fixa. Beleza. A de montante, basicamente você vai somar jusante com em marcha e a gente vai ter essa vazão de jusante também em fórmula, né? A fictícia, a gente vai ter aquela divisão por 2 ou a gente vai dividir por raiz de 3 caso a ponta seja seca. Então, é isso que está escrito aqui, ó. E aqui tem outro comando interessante do Excel. Eu usei o comando se. Então, o que ele está te dizendo, ó, se essa célula de jusante ela for maior que zero, então você vai fazer uma coisa. Então, que é esse 0,5 vezes D16 mais F16 dividido, que na real é D16 mais F16 dividido por 2, né? Eu fiz multiplicando por 0,5. Caso isso aqui não seja procedente, então se isso aqui não for maior do que zero, aí esse ponto e vírgula, ele quer dizer que você vai fazer outra coisa. E outra coisa que ele está dizendo é F16, que é a vazão de montante, dividido por raiz de 3. Então, é mais para vocês, quem quiser aprender, né, a como utilizar esse comando se. Ele é muito interessante. Eu, esses dias, para vocês terem ideia, eu tive que fazer cotação de material. Imagine que a gente ia fazer uma obra e tinha 403 peças. Então, imagine aí você ter 403 peças e você tem que cotar isso. Então, cotar é o quê? Você vai pegar em cada empresa que vende essas peças o valor que essa peça está sendo vendida na empresa, né? Então, vamos supor que a gente pegou umas 10 empresas. Então, imagine, eu estou com 10 empresas, eu tenho que avaliar, dentre as 10 empresas que eu tenho, qual é que está me dando o melhor valor para cada peça. Imagine se você fosse fazer uma por uma, de 403 peças, né? Multiplica isso, ia perder um tempo enorme. O que foi que eu fiz? Eu alinhei no Excel desses aqui o valor de cada empresa, de cada peça, né? Então, vamos dizer, todas as peças aqui numa coluna. Em outra, eu botei os valores de uma empresa, de outra empresa, de outra empresa, de outra empresa. Coloquei vários. E apliquei um comando se desse para identificar o menor valor daquelas peças. Então, ó, a que me forneceu o menor valor, você vai selecionar esse valor e vai pintar isso de uma determinada cor, né? E dizer o nome da empresa ao qual aquilo está associado em outra célula. Então, eu fiz vários comandos desses e, ao final desse processo, eu tinha lá, ó, a empresa mais barata que me fornece tal peça é X. Então, no fim, imagine assim que era uma obra de 1 milhão. Isso era 1 milhão em peças, né? E, no fim, você, ao fazer isso, né, de você buscar
o melhor valor em cada empresa, você tinha lá 200 mil reais de diferença, né? Então é muito importante se você sabe mexer e sabe o que fazer, você consegue extrair a melhor informação, né? E isso depois se reverte em lucro a quem está contratando você, né? Mas é todo um trabalho para você chegar até isso aí também. Bom, beleza. Vocês podem usar isso, o diâmetro vai cair naquela característica de usar essa tabela. Então, vocês vão olhar a vazão de montante. Ah, deu 2,40. 2,40, ele está aqui acima de 1,95. Então, eu vou botar o diâmetro de 75. 1,60, ele está abaixo aqui entre 50 e 60, né? Então, eu vou adotar o diâmetro de 60. O 480, ele está entre 13,14 e 5,89. Eu vou adotar o diâmetro de 100, que é o superior. 2. Então, 2 aqui ele é superior a 60, quer dizer que eu vou pegar o diâmetro de 75. Né? No outro caso, 10, então ele está aqui em 150, porque ele está acima do de 125, e o último também 150. Velocidade e equação da continuidade simples. Aqui eu botei 4Q dividido por π ao quadrado, né? Perda de carga unitária, que é aquele J. Então, no caso aqui, só não considera o comprimento da tubulação, né? É como se já fosse o J dividido pelo comprimento da tubulação. Se quiser achar a perda de carga, é só multiplicar vezes o comprimento daquele trecho. E vocês acham a perda de carga ali para aquele ponto. Deixa eu ver se foi aqui que eu fiz. Não. Beleza. Depois vocês têm que separar só a cota de terreno de jusante e montante, que nem a gente já fez nos outros sisteminhas. Então, jusante aqui, ó, no trecho DE, jusante é o trecho E e montante é o trecho D. Então, no caso do trecho DE, deixa eu ver onde é que ele está aqui. DE é esse aqui, ó. Eu estou dizendo que o E é jusante, então é 485, e o D é montante, 490. No trecho DF, 482 é jusante e 490 é montante. E assim sucessivamente, né? Espero que vocês tenham captado a ideia disso quando eu expliquei na aula passada. E aqui a gente pode obter a cota piezométrica de jusante e montante por diversas formas. Nesse caso aqui, que está bem interessante, é aquele caso que eu tentei explicar na aula passada, né? O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando, ó, eu quero saber a cota piezométrica de jusante do trecho DE. Então, se ele quer saber a cota piezométrica de jusante do trecho DE, ele está querendo saber aqui, ó, nesse último ponto aqui, qual a pressão nele. Qual a pressão que a gente vai ter nesse ponto? Vai ser 510 menos essa perda de carga do trecho do reservatório até A, menos a perda de carga de A até B, menos a perda de carga de B até D e menos a perda de carga de D até E. É isso que está sendo feito aqui, ó. Quando vocês visualizarem aqui, as perdas de carga são calculadas, ó, multiplicando a perda de carga unitária vezes o comprimento do trecho, vezes o comprimento do trecho ali. Então, pelo DE, né? É fórmula. Isso aqui não vai alterar. Então, bem tranquilo de obter. E aqui é mais um entendimento de vocês de como obter a pressão. Então, a pressão, basicamente, você vai estar reduzindo a perda de carga até o trecho que você está analisando. Se o meu máximo é 510, eu vou removendo, ó, a perda de carga do reservatório até A, que é essa parte daqui, de A até B, que é essa parte daqui, de B até D, que é essa parte, e de D até E, que é essa parte. Com isso, eu obtenho a pressão piezométrica de jusante. A pressão piezométrica de montante, eu só não vou ter essa parte do trecho DE. Então, talvez aqui você pode fazer dos dois jeitos, né? Se você ver aqui, cadê? Se eu remover esse N16, por exemplo, ó, ele vai dar aquele mesmo valor que tem lá. 566,74, né? É para que ele vai alterar quando eu mudava, mas é 566,74. Tá vendo?
Mas para vocês verem que é basicamente a mesma ideia aqui. E no caso, eu posso fazer dessa forma, pegar o jusante e somar com a perda de carga quando eu quero obter a cota piezométrica de montante, né? Porque, vamos dizer, antes de chegar nesse 506.0355, eu tinha uma pressão maior, que ela foi perdida à medida que sua água se deslocou e perdeu esse 0,71 para chegar nesse 506.0355, entende? Não sei se fica bem fácil de entender assim, né? Mas é para ser tranquilo aí. Se você pegar a cota e reduzir as pressões, você vai conseguir achar. Bom, você vai fazer isso para todos os outros. Você pode pegar para todos os outros a cota do reservatório e reduzir as perdas de carga até chegar no ponto. Você pode fazer para esse daqui também, viu? É porque eu quis botar a fórmula e o daqui eu só coloquei somando, ó, que fica fácil. Mas você poderia replicar aqui também, pegar a cota do reservatório e subtrair até chegar no ponto que você está analisando e você obteria os mesmos resultados aqui. Beleza. Por fim, o valor que efetivamente vai importar para vocês é essa aqui, a pressão disponível, que é a pressão a qual está submetida a seu sistema, e a gente tem lá que ela deve ser entre 10 e 50 MCA, né? 10 de pressão mínima e 50 de pressão máxima. Aqui, quase todos estão atendendo e está tudo ok, né? Esse daqui deu zero, ó, a de montante, porque é exatamente a cota do reservatório, né? Então, a gente está vendo exatamente a cota do reservatório, então está tudo certinho. Aí, o que eu queria mostrar é essa parte aqui, ó, do EPANET, tá vendo? Então, eu simulei a mesma rede no EPANET para vocês verificarem que os valores estão batendo um pouco. Vocês vão notar umas pequenas diferenças, mas essas diferenças aqui têm uma explicação, né? Que eu vou tentar mostrar agora aqui. Então, 21 e 26 é jusante ali desse trecho. Aqui deu 21,04. 24 e 29, aqui deu 24,08. 19,96 do trecho, cadê? BC, né? Trecho BC, esse é o quarta linha aqui. E o da gente deu 19,81 e 16,74, o da gente deu 16,79. Então tá tudo um pouco batendo. Eu vou mostrar agora para vocês por que não bateu efetivamente, né? Vou mudar aqui o compartilhamento de tela para a tela do EPANET, para vocês visualizarem aqui o sistema. Cadê? Bom, aqui eu repliquei aquele mesmo sistema no EPANET, só não tem a bomba aqui, né? Para vocês verem o que foi feito e como é fácil vocês fazerem, né? Se vocês quiserem replicar aquele loteamento que eu passei no EPANET, também é muito tranquilo. Vocês pegam a rede, fazem ela da forma que vocês propuserem, colocam o reservatóriozinho em algum canto lá e vai ter que distribuir basicamente as vazões em cada um dos nós. Então, no caso aqui, ó, é esse consumo base. Vocês vão ter que botar o consumo base, a cota, que vocês vão extrair lá pelo Google Earth, se for o caso, e deu. No nó, vocês vão ter basicamente cota e consumo base. E no trecho, vocês vão propor o diâmetro dele, colocar o diâmetro e a rugosidade e o comprimento. Essas três informações aqui, ó. Vocês vão ter que colocar essas três informações no trecho e na cota, aquelas de cota e consumo base. Qual a diferença? Lá eu falo para vocês que em ponta seca a gente estava colocando zero, tá vendo? Lá naquela rede, quando a gente fazia no Excel. Aqui na EPANET, tipicamente se distribui. Metade vai para a ponta seca e metade vai para o nó anterior do que for consumido nesse trecho. Então, vamos supor, nesse trecho aqui, que é se vocês olharem aí na planilha de vocês, é o trecho DE, ele tem 300 metros. Então, esse trecho DE, ele tem 300 metros aqui. E aquela vazão era de 0,008, a vazão em marcha. Quando você multiplica isso, dá mais ou menos 2,4 litros por segundo. Eu joguei 1,2 para esse nó e joguei 1,2 para o nó de cá, para esse nó anterior, né? Que está aqui como nó 6 aparecendo para vocês.
Nesse trecho aqui do nó 6, por que que ele está com consumo de 2,4? Porque ele pegou 1,2 desse nó, pegou 0,8 desse nó, que dá 2, né? E pegou mais 0,4 desse nó, desse trecho, né? Então, ele fica com 2,4 por que disso? Ele está pegando metade de cada um dos trechos. Ele fica com esse valor de consumo base. Assim, sucessivamente para todos os outros. Esse nó aqui, ele vai pegar metade do que for consumido nesse trecho, metade do que foi consumido nesse trecho e metade do que foi consumido nesse trecho. Deu o valor de 3. O daqui deu 1, quer dizer que tem 2 sendo consumidos nesse trecho, né? Um foi para cá e um veio para esse nó daqui. E o daqui deu 1,6, porque você tem 1,6 vindo para esse lado e 1,6 vindo para esse lado. Quer dizer que nesse trecho está sendo consumido 3,2 litros por segundo, né? Quando você distribui tudo isso e você executa a sua simulação do seu sistema, colocando todas as informações corretas, você consegue ver o que foi consumido em cada um, e aqui ele está dizendo menos 10, tá vendo? Se vocês perceberem, menos 10 é a vazão de projeto da gente. Aquela vazão de projeto que a gente determinou tem que bater com o que foi consumido em cada um dos pontos, né? Então tá certinho. Foi consumido 10 ali no total. A pressão foram aqueles valores que a gente mencionou antes lá. Aqui ele está dando diferente porque ele está sem a cota, tá vendo? Ali eu botei, vamos dizer, um ponto de controle para obter informação nesse nó aqui. Então, vou botar a cota 510 ali também. E ele baixa para 0, tá vendo? Então, ele só estava com o valor ali porque eu tinha esquecido de colocar a cota nesse ponto. Ó. E ele é meu ponto de controle. É só porque eu quero obter informação antes de sair para o reservatório. É como se fosse um trecho fictício esse daqui, né? Que eu inventei, vamos dizer. Beleza. Obtenho expressões de cada um desses pontos aí. E nos nós, ou nos trechos aqui, eu obtenho os comprimentos dele, ó, 600, 400, 250, se você quiser conferir. O diâmetro, que eu associei a cada um, 150, naquele do reservatório. Esse trecho, 150, 75, 100, 60 e 75, né? O coeficiente de rugosidade, se todos estão com 120, normalmente o padrão é 100 ali, então para verificar se não esqueceu algum. E a perda de carga, que vocês calculam lá, ele calcula aqui automaticamente, tá vendo? Vocês podem conferir tudo isso rodando nesse APANET. A perda de carga aqui fica um pouco diferente porque ela é dada a cada 1000 metros, viu? Então, vocês têm que fazer lá uma regra de 3 para identificar o valor corretinho de vocês. Então, ela não vai bater lá, porque ela está sendo dada aqui a cada 1000 metros de tubulação. Basicamente, essa parte do EPANET é isso aí, né? Era mais para vocês verem como é que ele opera e, se quiserem tentar em casa, qualquer dúvida, mandar o WhatsApp lá para a gente tentar adequar quem tiver interesse em aprender isso aí, né? Deixa eu ver aqui. Essa parte desse exercício 3 era mais isso, é porque ele era um dos mais interessantes ali, né? Esse exercício 4 vocês fazem aí, e eu vou partir para o resto da aula aqui então, tentar adiantar o resto hoje ainda, né? Para ver. Bom, quando vocês projetam a rede de vocês, e vocês não vai ficar só nessa questão de projetar, verificar perda de carga, vazão, esse não vai ser o trabalho de engenheiro de vocês, né? Felizmente vai ser muito mais que isso, então vocês têm que estar preparados a muito mais do que isso. Quando vocês tiverem que entregar o trabalho de vocês, você não vai entregar um cálculo qualquer, entregar um trabalho com a formatação qualquer, entregar algo meia boca, não, né? Você vai ter que prezar por um trabalho de qualidade. Quando vocês vão fazer o TCC de vocês, é justamente para elevar o nível de vocês na escrita, né? De como entregar um trabalho condizente, porque após sair daí da graduação, o mercado vai exigir de vocês algumas demandas, né? Beleza. E o projeto de vocês, ele é feito para você determinar que tipo de material você vai usar,
que peças e conexões vocês vão usar, né? Ah, ali vai ter uma curva tal. Você vai determinar isso quando você fizer um CAD, né? Estou lá determinando meu desenho CAD, eu vou perceber, aqui precisa de uma curva. Eu vou ter que derivar da minha tubulação para um trecho de abastecimento. Eu vou precisar de um T aqui, de outro T em outro local. E assim sucessivamente. T's, curvas, entre diversas outras peças. Tudo isso vocês vão ter que cotar no trabalho de vocês. Se você cotar errado, a empresa que você está trabalhando vai ter prejuízo, porque ela vai fornecer um orçamento mais barato para quem estiver contratando ela e, no fim das contas, vai ter que arcar com aquele custo depois, porque quem está contratando quer o projeto funcional, né? Então, é bom que vocês tenham esse entendimento aqui. E a gente tem uma diversidade de tipos de materiais. Semestre passado, eu trouxe o Leone para explicar para vocês cada tipo de cada um deles. Eu vou até colocar lá no Moodle essa apresentação que o Leone fez, muito didática. Para cada tipo de material desse, a gente vai ter uma resistência à pressão, né? E por ele resistir mais ou menos, o preço dele também vai ser muito mais caro ou mais barato, dependendo do que você estiver utilizando. Um de ferro, esses de ferro, aço, vão ser muito mais caros do que esse daqui de PVC, né? Então, tem cada um deles aí também, a forma de ligação de um tubo com outro, junta, bolsa elástica, termoeletrofusão, vocês vão poder unir com flange. Então, depois eu vou tentar passar cada um desses, né? E talvez em saneamento. Mas aquela apresentação do Leone já deixa bem claro como é cada um desses aí. Depois eu mostro para vocês, para quem tiver interesse em dar uma olhada neles aí. Bom, esse de ferro fundido, vocês vão ter essas classes de resistência à pressão, 1 megapascal, revestimento interno em argamassa cimento, sem MCA ali por ali, né? Revestimento dele vai ser diferente e ali dentro ele tem uma camada que é colocada para evitar aqueles tubérculos que eu acho que eu mencionei em alguma aula, né? Que com o tempo esses tipos de tubulações ela ocasionava a geração desses tubérculos que diminuíam a seção e aumentava a perda de carga. Tem até uma empresa que fabrica esses tubos de ferro fundido, a Sangoban, e o cara estava falando um pouco sobre o processo produtivo deles e que o coeficiente de perda de carga de Haswinens, que no Azevedo Neto, nos outros livros era 130, ele propunha que fosse 140. E por que ele estava fazendo isso, né? Ele estava fazendo isso porque, como é que eu vou dizer assim, quanto maior aquele valor de C, menos perda de carga, não é isso? Então ele estava querendo dizer que ia manter mais a pressão por mais tempo ali no sistema, para adotar aquele valor de projeto, porque iria beneficiar isso em algumas situações, né? Então ele queria fazer essa propaganda do tubo dele lá. Bom, tem diversos tipos aí e cada um deles vai estar interferindo na classe de pressão. Aqui é mais para vocês perceberem que, apesar de ser o mesmo tipo de material, à medida que eu vou aumentando o diâmetro, ele vai perdendo aqui a capacidade de pressão, né? É como se menor ele tivesse uma composição melhor que garante uma resistência maior para o seu tubo, né? Você vê, ó, 6,4 MPa para tubos de 150 e o de 1.200 é 2,1 MPa. Então, você vai ampliar a seção e vai ter algumas características que interferem nessa resistência do tubo, à medida que o diâmetro aumenta. Ali é mais umas. Bom, PVC, então esses daqui são muito utilizados, PBA e DFOFO. Aqui está usando muito também esse tubo de DFOFO. Vira e mexe, a gente está usando ele para algum sistema pressurizado, né? E a classe de pressão dele, cadê? Ele nem está aqui. Mas tem de 100 MCA, se eu não me engano. Depois eu vejo certinho. E esse tubo de polietileno, Porto Alegre substitui a rede dele, boa parte da rede, por esses tubos aqui de polietileno, e implicou na redução de perda de carga bastante grande, porque o sistema Porto Alegre era bem antigo e essa proposição de substituição da rede por tubos mais novos, né, garantiu que evitasse, assim vamos dizer, perda de carga grande que estava tendo no sistema deles e perda de água também.
Bom, então cada tipo de tubo ele vai ter uma resistência, então essa resistência dele vai estar associada à pressão de serviço, efeito na variação de pressão, incrustação, perda de energia, nossa perda de carga, perda de água e aumento de custos. Quanto mais resistente um tubo seu, mais caro ele vai ser. Então é isso mais ou menos que está querendo dizer. Quanto mais frágil, você é capaz que tenha mais perda de água, porque ele vai resistir menos às pressões e pode causar alguns vazamentos. Já tubos flexíveis, eles permitem essa conexão com materiais distintos, né? Você pode ligar um tubo de ferro com aquele de defulfo, vamos dizer. Então, quando os tubos passam a ser mais flexíveis, é bom que você consegue unir ele em tubulações diferentes. Você vai ter peças apropriadas para isso e isso garante uma certa facilidade à equipe de campo, né? Bom, você aumenta a vida útil do projeto, aumenta a diversidade de aplicações, diminui o custo de transporte, que é um custo bastante grande. Imagine você transportar, sei lá, 300 metros em um caminhão de tubo, porque está enrolado as bombonas uma na outra e você consegue diminuir o tamanho, ou você ter que comprar vários tubos de 6 em 6 metros e isso você precisaria de 3 caminhões, vamos dizer, né? Para conseguir transportar aquela quantidade. Então, é como se você tivesse que fazer 3 viagens e cada viagem implica em custo, né? Então, é bom você ter uma... Quando você tem tubos mais flexíveis, você economiza em alguns aspectos aí, exemplo do transporte, que também implica em custos consideráveis numa obra. Aqui tem esse exemplo, ó. Quando você enrola em bombonas aí, você consegue propor essa redução de espaço ocupado e levar mais redes, levar mais tubulações, né, de uma vez só em um único transporte, vamos dizer, do que se tivesse tudo empilhado como tubos ali, né, lineares ali. Bom, então aí tem as etapas, vou pular um pouco essa parte, e os acessórios aqui dessas tubulações. Quando você vier a propor um sistema de abastecimento de água, o do prédio de vocês, qualquer que você venha a propor, imagine um prédio que você propôs lá para ele ter, sei lá, 40 andares, propôs 40 andares para o prédio. Vamos supor que o total ali por andar dá uns 3 metros, daria 120 metros. Então, você já tem 120 metros do seu andar superior até aquele inferior, né? Fora a altura do reservatório, entre outras coisas lá. Então, a pressão aqui na parte de baixo do prédio de vocês vai estar muito grande. Então, ela pode comprometer as tubulações lá embaixo, né? Então, você vai ter que reduzir essa pressão do seu sistema. Você pode implantar uma válvula redutora de pressão para o seu sistema, para que ele fique lá nos 100 MCA de máximo, né? Para ele não implicar em danos àquela tubulação ali. Então, tem até normas que vão exigir para vocês que tenha um certo controle da pressão que vocês vão estar dando no prédio. Então, vocês vão ter que analisar isso quando fizer o sistema de combate a incêndio do prédio que vocês venham a estar. Você vai ter que garantir uma determinada pressão naquele sistema lá de vocês e que ela não supere o valor que está em norma, senão você vai causar danos àquela estrutura do seu prédio. Bom, válvula de descarga, imagine que sua rede vira e mexe vai ter uma manutenção, você vai ter que fornecer manutenção para a rede. Vazou em algum lugar, quebrou. Quando você tem uma manutenção na rede, inevitavelmente vai entrar dejetos do solo, o solo que você escavou, ele vai entrar uma parte naquela rede. Então, você vai ter que ter pontos de descarga ali no seu sistema, para que quando o seu sistema voltar a operar, você tenha para onde mandar essa água que sofreu interferência, né? Que está um pouco suja, vamos dizer. E que isso não chegue ao consumidor, né? Porque se não tiver uma descarga, ela iria chegar ao consumidor e poderia causar algum tipo de problema. Então, essas válvulas de descargas, ela vai ficar tipicamente em pontos baixos da rede de vocês. Ventosas, ventosa, eu já falei que ela é tipicamente para expelir o ar da tubulação. Algumas têm várias funções, né? Você pode usar para dupla função, tripla função, então ajudar lá na pressão da rede. Mas, basicamente, ventosa, você vai ter ela implantada em pontos altos da rede de vocês.
onde você tem a propensão de ter a formação de ar, você vai instalar uma ventosa dessa para expelir o ar quando seu sistema estiver operando. Válvula redutora de pressão, como eu já disse, para atender às exigências de projeto, em sistema de abastecimento de água de 10 a 50 MCA, tipicamente, e hidrantes que você vai ter que implantar na rede para atender alguns pontos, né? Alguns pontos mais críticos. A gente precisa lá ter essa instalação de hidrantes para caso tenha incêndio, os bombeiros possam estar atuando no sistema. Eu acho que eu trago rapidamente cada uma delas aqui. Essas válvulas de manobra. Então, você tem esses registros aí. Pensa lá como se fosse o registro do chuveiro de vocês, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas eu acho que eu vou deixar para vocês olharem em casa, caso alguém queira, né? De como funcionam essas válvulas. E aí, depois vocês vão olhando. Eu vou ter que adiantar um pouco essa... Eu já estou meio atrasado. A válvula redutora de pressão, tem um vídeo bem interessante que eu coloquei lá. E percebam, quando olhar ele, quem quiser olhar, né? Perceba o comportamento do gráfico quando quando a válvula está atuante. Ela não permite que no ponto após a válvula a pressão se eleve, entende? Ela permanece bem constantezinha. Então, ela não vai ter variações bruscas a partir daquele ponto e assim isso não vai chegar na tubulação do consumidor. Vamos supor que estava dando 200 MCA de pressão e isso aí iria chegar na sua casa.